organizações aqui nos Estados Unidos e também pelas atuações que eles podem fazer de estrangulamento dentro do próprio território nacional. O Lula vem batendo bastante nessa questão com relação à soberania nacional, e isso, obviamente, ele vai tentar impedir que tenha essa classificação justamente porque ele não quer uma intervenção internacional dentro do território nacional. E a legislação internacional, inclusive a legislação americana também, ela descreve a questão da organização terrorista, principalmente pela sua filosofia. Qual é a filosofia? Qual é o mote principal dessa organização? É a obtenção de lucro, de dinheiro, especificamente angariar dinheiro, recurso financeiro? Então não é organização terrorista, porque a organização terrorista ela tem que estar imbuída por um motivo, seja ele filosófico, pessoal, seja ele religioso, seja ele motivacional político, o que não é o caso nem do PCC, nem do Comando Vermelho. Mas, obviamente, o Donald Trump tem interesse em classificar dessa forma, até porque nós tivemos a prisão de 15 membros do PCC em Massachusetts há 2 meses atrás, e o Donald Trump quer reduzir bastante a atuação dessas organizações criminosas. E, para mim, desde o início dessa reunião, ficou muito claro que o assunto seria basicamente comercial. Porque, primeiro, se você começar a olhar quem estava ali na reunião por parte dos Estados Unidos, quem estava ali presente, né? Nós tínhamos ali o Trump, nós tínhamos o J.D. Vance, que é o vice-presidente, nós tínhamos o Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, que já fez várias críticas, inclusive para o Brasil. Nós tínhamos ali o Bassett, que é o secretário de Tesouro, e nós tínhamos o Lutnick, que é um também grande crítico do presidente Lula, né? Então, assim, mas todos eles estão muito engajados na questão comercial. E isso, obviamente, já dizia desde o começo da reunião, pelo menos para mim, que a intenção do presidente Trump era direcionar essas conversas. Só cortando, Daniel, me desculpa, é porque hoje tem tanto assunto que a gente está perdido. Ciro Nogueira, novamente aí, direto do Lago Sul. Ciro Nogueira saindo novamente de casa e a gente trazendo imagens ao vivo para você. Hoje, como você sabe, Ciro Nogueira foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero. Você está vendo aí imagens ao vivo que a gente tem trazido desde cedo para você. A repórter Camila Xavier também está lá na casa do Ciro Nogueira, que fica no Lago Sul, aqui em Brasília. Daniel, quando a gente tiver mais informações, a gente volta. É só porque o Brasil hoje tá quente, meu amigo. Então, assim, me perdoa aí fazer esse corte, porque é Trump daí, é Lula daqui, é Ciro Nogueira, enfim. Pode continuar a falar. Obrigado. Eu tenho visto, eu estou acompanhando as notícias aqui com vocês. Então, para mim, basicamente, essa reunião foi já planejada pela equipe do Donald Trump para se falar dessa questão. Terras raras, tarifas, imposição de novas tarifas, que hoje, por causa da questão 301, né, nós tivemos aí as tarifas anteriores, todas elas, pelo menos com relação ao Brasil, aí, a grande maioria delas revogadas pela Suprema Corte, declarando-as como ilegais, né? E o Donald Trump vem tentando aí reestruturar algumas tarifas contra o Brasil, principalmente com relação ao PIX, baseado na 301, onde ele fala e especula-se uma possibilidade de 30%. Vamos continuar então, a gente já trouxe aí a análise do Daniel a respeito dessa fala de Donald Trump. Eu quero também saber a tua opinião, e principalmente porque houve esse elogio, né? Dinâmico, foi essa palavra que Donald Trump usou para classificar o presidente Lula. Você mesmo já tinha falado aqui mais cedo a respeito de como o Trump já demonstrou apreço anterior ao presidente Lula. O que é que você achou dessa mensagem de Trump, resumindo esse encontro que ele teve com o Lula? É um bom sinal para o presidente Lula, é uma boa notícia, porque ele disse que a reunião foi produtiva e ainda fez um elogio dizendo que o presidente Lula é dinâmico, né? O que é um bom elogio para o Lula, sobretudo porque ele é sempre alvo da oposição, né? Por conta da questão da sua idade, né? A oposição, os bolsonaristas até querem usar, né, isso durante a campanha. Né? Então, isso é um bom elogio para o presidente Lula, mas o Trump indicou ali nesse tweet que não houve ali nada concreto dessa reunião. Né? Ele disse que novas reuniões, novos encontros serão agendados para os próximos meses e que as equipes dos dois lados, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, também terão reuniões. Isso indica que a conversa foi boa, mas que não houve ali um acordo concreto. Pelo menos é o que indica essa mensagem do presidente Donald Trump, que se tivesse algum acordo concreto, né, poderia ser que ele já tivesse
anunciado, né? Até porque o Trump gosta, né, de ser o porta-voz aí, né, de quando há acordos entre as duas partes, né, de quando ele media conflitos. Então, eu acredito que ele indica nesse tweet dele aí que a reunião foi boa, é uma boa notícia, né, esse tweet para o presidente Lula, mas que nada de concreto ainda foi decidido nesse encontro aí, que durou mais de 1h30, um encontro no Salão Oval, depois um almoço de trabalho aí também que durou mais de 1 hora, totalizando quase 3 horas de encontros ali na Casa Branca entre Lula e Donald Trump. Daniel, você trouxe na sua fala anterior o quão Donald Trump está preocupado com a infiltração de membros de facções criminosas brasileiras aí nos Estados Unidos, chegou a citar a prisão de membros do PCC lá em Massachusetts. Um ponto que eu queria também trazer para que você opinasse é de que um dos principais motivos que fazem o governo brasileiro não querer que essas facções sejam tratadas como grupos terroristas é um receio de que isso seja uma carta aberta para que Donald Trump faça intervenções militares no Brasil. Você acredita que essa possibilidade, ela existe? Claro que existe, sem dúvida nenhuma, principalmente e nós sabemos que o Donald Trump, ele age muito, como você mesmo falou agora há pouco, o Donald Trump, ele age muito de acordo com a cabeça dele naquele minuto. Ele pode falar uma coisa 5 minutos atrás, mudou de ideia, ele simplesmente desdiz o que ele disse há 5 minutos atrás. E se ele tiver algum tipo de atrito com o Brasil, seja ele de qualquer natureza for, como nós vimos acontecer agora com o Reino Unido, como nós vimos acontecer com a Alemanha, como nós vimos acontecer com a Itália, onde nós tínhamos aí uma proximidade muito grande com o governo Trump, onde nós vimos, inclusive, acontecer com a FIFA, onde nós estamos há 30 e poucos dias aí da Copa do Mundo, onde o próprio presidente da FIFA concedeu ao Donald Trump o prêmio da paz que ele tanto desejava, e o Donald Trump agora está criticando o presidente da FIFA por diversas questões. Isso poderia ser uma das aberturas que ele precisaria para simplesmente ter uma ação militar dizendo que ele estava ali combatendo o narcotráfico, por exemplo, né? Então, sem dúvida nenhuma, há diversas razões para que isso não aconteça. Eu sou totalmente contra a proliferação do narcotráfico, sou totalmente contra os grupos criminosos, mas você ter uma liberação dar uma carta branca para uma nação externa, ter uma entrada, principalmente militar, dentro de um território nacional, é um pouco arriscado, e eu acho que a gente tem que tentar evitar isso. Tem um ponto ali desse tweet também, que eu acho que quando ele fala que eles discutiram especialmente tarifas, eu acho que o Trump quis ali até deixar claro que esse foi o principal assunto, né, da reunião. Acho que ele usou esse termo, salvo engano, vocês podem até voltar aí. Ele disse que especialmente tarifas foi um dos pontos discutidos nessa reunião, e casa muito com o que o Bruno falou, que o time dele que estava ali, né, durante a reunião com o presidente Lula. Alguns críticos declarados, como o Marco Rubio, já fez críticas ao presidente Lula, e aí ele fala que foi um dos principais temas, né? E esse era mesmo também um dos principais temas que o governo brasileiro queria tratar com Donald Trump ali nos Estados Unidos, mas pelo que eu vi aí nesse tweet, não houve nenhum acordo ainda, né? O próprio Trump diz aí na mensagem que novas reuniões ainda serão necessárias, tanto entre os dois, quanto entre as equipes de Brasil e Estados Unidos. Olha, só para você que está nos assistindo, essas imagens são imagens ao vivo. O Samuel Pancher, lá de Washington, ele está dentro do carro seguindo para a Embaixada do Brasil. Sam, você me escuta? Sim, o Samuel está aí seguindo, como a gente disse para você. Daqui a pouquinho, o presidente Lula vai dar uma coletiva de imprensa para fazer essa análise do que aconteceu. A gente já tem, de certa forma, a análise do presidente Donald Trump. Ele já deixou claro que, pelo menos aparentemente, foi uma boa reunião, né? Ele chegou ao ponto de elogiar o presidente Lula. Daniel, você acredita que não é tweet, né, gente? Que é a rede social do Trump. Eu não sei. A mensagem, né? A publicação. Eu não sei. É porque eu sou do tempo, já sou antigo, né? Eu chamo tweet desde sempre, porque eu tenho Twitter desde o primeiro ano. Mas enfim, essa mensagem de Donald Trump na Truth Social
né, ela demonstra também uma maior abertura para conversas. Eu sei que ele deixou claro que vão haver outras reuniões, mas o quão isso, dentro de uma questão de diplomacia, é importante para o que foi dito? Rafael, eu acho essa mensagem maravilhosa, porque até a semana passada o que ele tinha para falar da Alemanha, ele foi extremamente agressivo. O que ele tinha que falar do Irã, ele falou que ia apagar o Irã da face do planeta. Então, o Donald Trump ele não mede muito as palavras dele. Se ele está descontente com alguma coisa, principalmente nesse momento, imediatamente após uma reunião, ele, com certeza absoluta, não mediria palavras para fazer críticas muito, muito pesadas e ameaças muito pesadas. Eu enxergo esse tweet dele, essa postagem dele aí no Truth Social, de uma forma extremamente positiva. Óbvio que ficou claro que como o próprio Igor falou, não choveu no molhado, né? Não saíram da onde estavam, mas começaram negociações. Não temos nada concreto, não temos nada escrito, até porque o Donald Trump ele gosta de enfatizar com palavras extremamente fortes qualquer tipo de conquista que ele tenha, mas com certeza eu acho isso muito positivo. O Lula tem um pouco dessa característica, né? Eu acho que o Trump até falou, né, que deu química entre os dois. O próprio Lula brincou também com isso desde o primeiro encontro entre eles lá na Assembleia Geral da ONU no ano passado em Nova York. Deu match ali entre os dois. O Lula costuma ter esse chama, né, para os líderes mundiais, até mesmo os líderes que são de direita. Recentemente também o Lula encontrou lá no Panamá com o novo presidente do Chile, o Cartes, e ele convidou o Lula para ir para a posse. De última hora o Lula desistiu, porque o Flávio Bolsonaro também foi convidado, mas o Lula, apesar das críticas e de metade da população, digamos assim, de pelo menos 30% da população aqui no Brasil rejeitar ele ter uma avaliação ruim, no cenário internacional ele vai melhor até do que no cenário interno, e isso o Trump tem demonstrado, né? Eles encontraram de novo na Malásia, né? Também demonstraram ali uma certa sintonia, embora o entorno do Trump ali tenha certa resistência ao Lula, né? Os bolsonaristas que moram nos Estados Unidos também fizeram chegar assessores de Trump, falas do Lula criticando o Trump, mas isso parece que o Trump não levou em conta, né? Resolveu fechar os olhos para as críticas que o Lula tem feito e focar ali na relação pessoal com o presidente Lula, que é o presidente aqui do Brasil. Olha, e se for lembrar bem, o presidente Lula, ele tem um histórico de agradar, por assim dizer, presidentes dos Estados Unidos. Eu lembro de uma anedota de 2007, quando ele estava ainda, né, no segundo mandato já, né? 2007 era o segundo mandato, em que ele teve uma reunião com o George W. Bush e depois, na coletiva de imprensa entre os dois presidentes, ele soltou de que era preciso achar o ponto G das negociações. E o tradutor deve ter falado ali no ponto para o George W. Bush, que não sabia se ria, se achava estranho. Tem também o famoso "é o cara" do Obama em relação ao Lula. Há esse histórico, né? Independentemente de gostar ou não do Lula, aqui não é uma análise sobre o que ele faz aqui no Brasil ou não, mas há esse histórico de boas relações dos Estados Unidos com o Brasil, que isso vai além de Lula. E, claro, também há esse histórico do próprio Lula ter boas relações com os presidentes, né, Daniel? Exatamente. Isso, historicamente, o Lula sempre fez muito bem essa sala internacional. Ele sempre gostou de viajar, né? Nós tínhamos aí até a piada do Aero Lula, né? Onde ele sempre viajou. No primeiro mandato dele, eu lembro que ele ficou muito tempo, foi inclusive questionado isso, por que ele ficava mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil, e ele sempre quis criar esse vínculo externo com diversos chefes de Estado, o que é muito bom para o Brasil, mas dentro do Brasil a gente vê que, infelizmente, a reação dele, principalmente política, não é da mesma forma com que é do lado de fora. É engraçado que dizem até que isso chamou a atenção do Donald Trump, porque um dos presidentes americanos com quem Lula mais teve boa relação, o Lula costuma dizer que não foi com o Obama, né? Embora ele tenha encontrado com o Obama e o Obama tenha dito que esse é o cara. O Lula disse que teve uma ótima relação, a melhor relação que ele teve foi com Bush, né? Com o Bush filho, né? No caso. Inclusive, os auxiliares do Lula lembram que Lula, ainda presidente eleito em 2002,
o Bush chegou a receber o Lula e a sua então esposa, a dona Marisa Letícia, na casa de campo, né, que a presidência dos Estados Unidos tem aí no país. Então, ele teve essa boa relação, conversou muito com o Bush durante as situações daquela época, e isso também chamou a atenção do Donald Trump, né, mostrando que o Lula tem relações pragmáticas, né, mesmo a gente tentando fazer uma comparação, né, de democratas mais à esquerda e republicanos mais à direita, isso chamou a atenção do Trump, de que o Lula teve uma boa relação com um presidente republicano. E agora eu vou até perguntar para os dois. Eu sei que o Daniel entrou para falar de facção criminosa, mas eu sei que a gente tem, né, análise de várias formas. A gente sabe que estamos em ano eleitoral, tudo é eleição. O quão vocês acreditam que essa mensagem de Donald Trump pode ser boa para a campanha do Lula? Começar pelo Igor, que está lidando com esse assunto o tempo todo. Quando você está vendo aqui o Igor com a cabeça baixa, gente, é porque ele está apurando matéria, tá? Viu, gente? Eu tô Enquanto tentando... ele está com o celular, ele já está apurando, porque aqui a gente faz sempre 2 serviços ao mesmo tempo. Então começo por você, Igor, para saber o que é que você acha que é essa mensagem. Por que eu também te pergunto como você? Porque você mesmo, na sua coluna essa semana, já havia trazido de que existia esse receio de que o Donald Trump pudesse dar esse apoio, esse aval e se atrapalhasse a eleição do presidente Lula, a campanha, no caso. A campanha do presidente Lula e o próprio Palácio do Planalto vai tentar usar, né, as imagens, né, de Lula sendo recebido por Donald Trump para reforçar a imagem de que Lula é um líder experiente, né, bem quisto no cenário internacional e que é um cara articulado. Com certeza eles vão tentar surfar. Lembrando que no final do ano passado, o Lula vinha com uma agenda também muito negativa e a agenda, né, o encontro dele com o Trump lá na Malásia acabou ajudando ele, né, acabou ajudando positivamente na imagem dele. Então a aposta no Palácio do Planalto e na campanha do presidente Lula é de que esse encontro vai reforçar a imagem de um Lula estadista, um Lula experiente, um Lula pragmático, que conversa com presidentes de todos os espectros, mesmo que não concorde com ele. Então, certamente vão tentar usar. Já a campanha do Flávio Bolsonaro, como a gente veio contando ao longo da semana, vai tentar usar esse encontro do Lula para dizer, não, olha, o Lula acusa o Flávio de ser entreguista por conta da aproximação, né, da família Bolsonaro com o governo Donald Trump, mas que, na verdade, nós não somos entreguistas. Foi o Lula que foi até lá, né, aos Estados Unidos. Então, os bolsonaristas vão tentar, obviamente, usar esse encontro para dizer que realmente não teve nada de concreto, né, que Lula saiu de mãos abanando também realmente desse encontro. Então, eu acho que os dois lados, cada um vai tentar usar a sua maneira, mas já conversei com alguns bolsonaristas aqui, eles estão dizendo, olha, o tweet, a mensagem do Trump foi seca, né, o Trump costuma dizer que toda reunião foi produtiva, não teve nada de concreto, eles já estão tentando, obviamente, ver o lado negativo e vão tentar explorar, até porque é do jogo político também. Daniel, eu sei que você tem que se despedir daqui a pouco da gente, mas quero ouvir também tua opinião em relação a esse possível uso dessa reunião de forma eleitoral em relação à campanha do presidente Lula. Rafael, eu moro em Houston, Texas, né? Então, assim, a minha visão é muito mais externa do que interna. Eu acho que o Igor colocou muito bem aí a questão interna, e eu vou tentar colocar aqui a visão externa, né? Como nós, pelo menos as pessoas com quem eu convivo aqui, brasileiros com quem eu convivo aqui nos Estados Unidos, como eles enxergam essa situação. A atuação do Eduardo Bolsonaro com relação ao Trump, ela criou muita expectativa na direita no começo do ano, né? Do ano passado, principalmente. Com a aplicação de Magnitsky, com restrições, com tarifas e uma série de coisas. O Eduardo, inclusive, falou, nada acontece nos Estados Unidos se não passar por mim. Logo depois, nós tivemos a retirada de tudo isso e houve aí uma desilusão muito grande das pessoas nesse sentido. Então, poxa, se tudo passa por Eduardo Bolsonaro dentro dos Estados Unidos, por que está acontecendo esse tipo de coisa, né? Aí veio aquele encontro casual na ONU entre o Donald Trump e o Lula, que gerou ainda mais desconforto nas pessoas que criticam o governo Lula. E isso criou ainda uma nova expectativa nas pessoas que favorecem a família Bolsonaro. Isso começou essa disputa. Quando houve agora, semana passada, retrasada aí,
a indicação do ministro, o Lula saiu muito fragilizado disso. Nós sabíamos que o Lula ia usar essa viagem para os Estados Unidos para tentar reconstruir essa força que ele tem dentro do eleitorado dele e, obviamente, o Flávio Bolsonaro vai tentar também usar isso, diminuindo da melhor forma possível, para dizer, olha, isso aí é irrelevante, isso aí não quer dizer nada. Então eu acho que nós, principalmente eu que costumo não tomar um viés político, eu vou pelo meu valor e não pelo valor dos outros, seja ele político ou não, eu acredito que a gente só vai entender realmente o que vai acontecer quando efetivamente acontecer. Porque nós temos hoje aqui dentro dos Estados Unidos, no ano passado, a JBS pagou 85 milhões num acordo, numa sentença, onde estavam acusando o JBS e outras 3 empresas de formação de cartel dentro dos Estados Unidos para uma manipulação de preço. E o próprio Joel esteve sentado com o presidente Trump para tentar fazer, o Joesley esteve sentado com o presidente Trump para tentar fazer um estreitamento com o Lula. Então nós vamos entender bem o que vai acontecer de impacto, eu acho que no próximo mês. É isso, Daniel. Muito obrigado por participar com a gente aqui desse dia que estamos fazendo essa cobertura desde cedo, trazendo todas as informações sobre a visita de Lula a Donald Trump. Qualquer novidade, por favor, sinta-se à vontade a voltar sempre aqui na nossa audiência.